Ok, mais uma vez, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar do Colégio Tropical da Universidade de Lisboa. Hoje temos aqui uma equipa, temos aqui os três convidados da equipa, e o tema são as abordagens computacionais na monitorização do vírus do Nilo Ocidental, caso de estudo em São Tomé. Bom dia, Mónica, bom dia, Martim, bom dia, José Dia. Lourenço. Quando quiserem, podem começar. Ok, então o Martim Geraldes fez o seu trabalho de mestrado inserido aqui na temática do vírus do Nilo Ocidental. Ele desenvolveu um trabalho primeiro para o território nacional, e depois aplicou o conhecimento gerado, portanto, para o contexto de São Tomé. Eu queria só dar aqui a nota que, portanto, a apresentação que o Martim vai fazer insere-se num projeto que foi financiado pelo Colégio Tropical, portanto, um projeto exploratório, e que este projeto resultou, portanto, na verdade, aqui da colaboração entre várias equipas. O projeto é coordenado, portanto, pela Faculdade de Ciências, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, também com a colaboração do BioEasy. Este projeto, portanto, foi pilotado por mim e pelo José Lourenço, portanto, na fase de candidatura e também na fase de execução. E, portanto, sendo um projeto colaborativo financiado pelo Colégio Tropical, teve também a colaboração de outras escolas da Universidade de Lisboa, nomeadamente a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Medicina Veterinária, o Instituto de Ciências Sociais. Nós queríamos, portanto, começamos já também por agradecer a quem, enfim, de alguma maneira contribuiu para o desenvolvimento deste trabalho, nomeadamente a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que nos forneceu os dados da notificação oficial dos casos de West Nile em cavalos. Queríamos também agradecer ao Ricardo Lima, que nos ajudou não só a recolher dados relativamente a São Tomé, mas enfim, aqui a fazer também algumas reflexões que faziam sentido no âmbito deste projeto. E depois agradecer ainda a colaboração da Filipa Soares e da Lena Strauss, que também nos cederam dados, portanto, para as abordagens computacionais de que o Martim irá falar. Por último, referir ainda também que na fase de candidatura, portanto, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge colaborou na candidatura, apesar de depois nós termos feito aqui algumas adaptações ao projeto e que depois resultaram que não houvesse uma colaboração tão efetiva com o INSA. Portanto, sem mais demora, eu então convidava o Martim para partilhar a apresentação e para mostrar os resultados do seu trabalho. Bom dia a todos. Penso que já estão a ver a partilha, certo? Sim. Ok. Um, Bom dia novamente. O meu nome é Martim Geraldes. Eu sou bolseiro de investigação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Sou eu então que vou fazer a apresentação do projeto. Queria em primeiro lugar agradecer a todos por estarem presentes, e queria também agradecer ao Colégio Tropical pelo convite de fazermos este webinar e também por dessa forma nos ajudar na divulgação daquilo que é a problemática do vírus do Nilo Ocidental e em como as abordagens computacionais nos podem fornecer ferramentas para a tomada de decisão e como podem guiar planos de vigilância e de monitorização. Fim então a introdução, vamos para a apresentação propriamente dita. Para aqueles que estão menos familiarizados, importa primeiro caracterizar o sistema biológico em questão. O vírus do Nilo Ocidental é um patogénio zoonótico. Mas o que é que isto quer dizer? Bom, em primeiro lugar, patogénico, significa ter a capacidade de causar doença. No caso, a patologia subjacente é a febre do Nilo Ocidental. É uma doença que tem manifestações clínicas muito variáveis, que podem ir desde quadros febris simples até algumas formas neuroinvasivas e pode mesmo ser letal. Quanto à natureza zoonótica do vírus, o termo significa que ele é transmitido de animais para humanos, que acaba por ser uma adjetivação relativamente antropocêntrica, porque, como vamos ver, o ser humano é um pouco irrelevante para aquilo que é a circulação do vírus, mas de qualquer forma, em epidemiologia, por vezes, fazemos estas comparações com base nas implicações que um determinado vírus tem para a saúde humana e às vezes erradamente descartamos as implicações para o resto do ecossistema e também é um pouco nisso que, que esta apresentação se vai inserir. O vírus no Nilo Ocidental é transmitido entre diversas espécies de mosquito, que são os vetores, e um grande número de espécies de aves, que são o reservatório.
Os mosquitos que são responsáveis pela transmissão pertencem maioritariamente ao género Culex e as fêmeas, quando estão na sua fase reprodutiva, procuram refeições de sangue para que o desenvolvimento dos ovos ocorra corretamente. No caso dos mosquitos Culex, eles são ornitofílicos, portanto procuram essas refeições de sangue em aves. No entanto, em algumas circunstâncias, as aves podem não estar disponíveis, digamos assim, e os mosquitos fêmea vão então procurar essas refeições noutros seres vivos, nomeadamente em mamíferos. A nível de interesse público, os mais interessantes são os cavalos e os seres humanos. Os cavalos, por sua vez, são usados como espécie sentinela devido à sua proximidade com os seres humanos e porque, numa escala local, as epidemias em humanos geralmente são antecedidas de pequenos surtos em cavalos. Quer os humanos, quer os cavalos não produzem virémia suficiente para manter a transmissão e são por isso designados de dead end hosts. O vírus do Nilo Ocidental, tem vindo a reemergir em vários continentes. Entre 2018 e 2022, a Europa foi atingida por duas grandes epidemias. A primeira e maior de sempre no continente foi em 2018, com mais de 2.000 casos confirmados. E mais recentemente, em 2022, houve uma nova epidemia com mais de 1.000 casos confirmados e que teve um aumento até de mais de 600% quando comparado com 2021. A prevalência deste vírus tem vindo também a aumentar na bacia do Mediterrâneo, o que tem obrigado a que vários países declarem o seu estatuto de endémico. É, por exemplo, o caso de Espanha, que em 2020 reportou a sua primeira epidemia, com 77 casos e 8 fatalidades no sul, na região da Andaluzia, região essa que é atualmente endémica. Portugal, neste contexto, insere-se como um outlier, porque historicamente só reportou 4 casos em humanos, mesmo partilhando condições ecológicas muito semelhantes a várias zonas endémicas e tendo até zonas endémicas a muito poucos quilómetros da fronteira. No entanto, reportamos anualmente desde 2015 infecções em cavalos, mesmo que em baixo número e essencialmente restritas ao sul do país. Em Portugal, os casos apresentam uma dicotomia norte-sul, em que o sul tem muito mais casos que o norte. E a minha dissertação de mestrado teve como objetivo perceber se existia alguma barreira ecológica que sustentasse esta dicotomia norte-sul para a transmissão do vírus do Nilo Ocidental em Portugal. E foi com base no que eu desenvolvi nesse projeto que nós depois criámos os alicerces e fizemos a transferência para o caso de estudo de São Tomé, que vou apresentar mais à frente. Por sua vez, em São Tomé não existe nenhum estudo específico relacionado com a circulação do vírus do Nilo Ocidental na ilha, à exceção de um estudo de seroprevalência de dengue em 2015, no qual uma amostra apresentou uma reação cruzada para um painel de flavivírus, do qual o vírus do Nilo Ocidental fazia parte. No entanto, São Tomé tem sido atingido por doenças transmitidas por artrópodes, como é o caso da malária, que foi durante várias décadas a principal causa de mortalidade no arquipélago, e também por dengue, que até recentemente, em 2022, provocou uma epidemia, na qual cerca de 90% dos casos foram registados no nordeste da ilha, que era uma região que também já tinha sido destacada como importante para a transmissão de dengue pelo estudo de seroprevalência que referi. E estamos então perante um cenário, em São Tomé em que os dados de circulação de vírus do Nilo Ocidental são basicamente inexistentes. E neste cenário, quando nós queremos gerar algum tipo de conhecimento e criar algum tipo de preparação, necessitamos então de abordagens computacionais. Ou seja, se nós queremos ter conhecimentos sem dados, então precisamos de ter um modelo que use locais onde sabemos que há dados e sabemos o que acontece e depois faça uma transferência de conhecimentos para os locais onde não há dados. Nesse sentido, o meu projeto de mestrado, que fazia exatamente uma abordagem computacional ao vírus do Nilo Ocidental em Portugal, proporcionou a ferramenta ideal para fazer esta transferência para São Tomé, mas não só para São Tomé, porque também pode ser utilizado para outros locais onde não haja dados. Tendo isso, nós depois conseguimos fazer algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, avaliar riscos teóricos de circulação para São Tomé e, com isso, contribuir com informação para a vigilância, para o controlo, etc. Mas como é que então fazemos isto?
Em primeiro lugar, temos que criar um modelo em locais em que há dados, como eu expliquei, que foi o que fizemos usando os dados de Portugal. Para isso, nós começamos por usar uma pipeline que começa por reunir um conjunto de variáveis que nós suspeitamos que estejam relacionadas com a circulação do vírus do Nilo Ocidental, como, por exemplo, o clima, a distribuição de espécies de mamíferos, a distribuição de mais de 300 espécies de aves, as propriedades da paisagem, etc. Depois, através de métodos de machine learning, nós conseguimos, já agora esqueci-me de referir também, fizemos uma parceria com a DGAF, como a professora Mónica explicou no início, que nos forneceu o histórico de circulação do vírus do Nilo Ocidental em Portugal, e então com esses dados e com as variáveis, conseguimos, com os métodos de machine learning, perceber quais são as variáveis que estão mais relacionadas com a circulação e que melhor explicam os padrões de circulação do vírus do Nilo Ocidental em Portugal, e com isso conseguimos estimar também, a nível espacial, qual é que é a probabilidade de circulação no território. Aquilo que aprendemos com isso foi que, relativamente ao contexto ecológico, a temperatura é o principal impulsionador da circulação do vírus do Nilo Ocidental, seguido de uma métrica de biodiversidade da comunidade de aves, de um índice do potencial de transmissão e também do tipo de terreno. Eu mais à frente já vou explicar como é que estas variáveis se associam, com o vírus do Nilo Ocidental. Com menos importância, encontramos algumas espécies isoladas de aves e com basicamente muito pouca importância ou nenhuma, alguns tipos de terreno isolados, a distribuição de algumas espécies de produção, e variáveis relacionadas com o ser humano. Relativamente à adequação ecológica do território para a circulação do vírus do Nilo Ocidental, nós obtivemos uma divisão demarcada entre o norte e o sul, que segue os tipos de clima que temos em Portugal, portanto, a norte o clima mediterrâneo temperado e a sul o clima mediterrâneo quente. A probabilidade de circulação é maior no sul, embora no norte haja algumas zonas que não podem ser negligenciadas, que correspondem essencialmente a alguns parques naturais, e que são, por isso, hotspots para a biodiversidade de aves. Para melhor perceber qual é que é então o background do vírus do Nilo Ocidental, nós podemos traçar a relação da adequação ecológica, que era o mapa do slide anterior, e algumas variáveis de interesse, aqui eu apresento três. A variável mais importante, como eu referi, é a temperatura, que tem uma relação positiva com a adequação ecológica, o que é reportado na maioria de estudos do vírus do Nilo Ocidental. E esta importância de destaque deve-se essencialmente ao seu impacto no vetor, portanto, nos mosquitos, porque quando a temperatura aumenta, a replicação viral no mosquito aumenta, diminuindo assim o tempo até à transmissão, e ao mesmo tempo os mosquitos digerem as refeições hematófagas, as refeições de sangue, mais rápido, o que aumenta também a frequência com que eles vão procurar picar novos hospedeiros. Isto coletivamente leva então a um aumento da transmissão. Vemos também que a adequação ecológica, é baixa quando a temperatura é inferior a 15 graus, o que vai de acordo com várias experiências laboratoriais que mostram que o vírus do Nilo Ocidental não pode ser replicado quer em mosquitos, quer em cultura, em temperaturas abaixo dos 14, 15 graus Celsius. Em contrapartida, a precipitação mostra uma associação negativa. A precipitação, por sua vez, tem um papel bastante complexo, porque, embora os mosquitos dependam da água para a reprodução, e a precipitação pode criar esses locais de reprodução, em regiões como Portugal, a precipitação também normalmente está associada às temperaturas mais baixas, e essa correlação pode limitar a atividade dos mosquitos e, consequentemente, tem um impacto na transmissão. Por último, constatamos também que existe uma relação positiva entre a richness, portanto, a riqueza, o número de espécies de aves e a adequação ecológica, o que significa que quanto mais espécies de aves capazes de sustentar a transmissão existem, então maior será a adequação ecológica de um determinado local para que exista essa mesma transmissão. O que faz sentido, tendo em conta que é um vírus que é transmitido num ciclo entre mosquitos e aves. Com a adequação ecológica, podemos então definir alguns critérios e criar matrizes de risco com uma categorização sucessiva daquilo que são as áreas de menor e maior risco.
O que nós podemos ver é que o maior risco é então essencialmente no sul do país, o risco A e o risco B, que são os mais elevados, e que o risco C, que são zonas onde o risco de transmissão é muito mais pequeno, são essencialmente no norte. Esta matriz de risco permite-nos então depois cruzar quais são os locais onde o risco é maior com os locais onde existe a maior abundância de determinado hospedeiro, de um hospedeiro que nós podemos escolher. Aqui estão três casos. Temos, por exemplo, à esquerda os seres humanos e podemos ver que as zonas de risco de transmissão de vírus do Nilo Ocidental para seres humanos são essencialmente na região de Lisboa e Val do Tejo e na zona turística do Algarve, o que se calhar não seria de esperar à partida, porque ainda existe a ideia de que o vírus do Nilo Ocidental é um vírus mais associado ao meio rural e não tanto ao meio urbano, o que não é verdade. E podemos assim fornecer às entidades responsáveis pela vigilância uma guia, digamos assim, de como podem orientar a vigilância se quiserem encontrar casos em determinado hospedeiro, neste caso humanos, equinos ou até mesmo em aves. Tendo então os modelos calibrados com os dados de Portugal, nós podemos fazer uma transferência do conhecimento que os modelos adquiriram nesses dados e fazer projeções para São Tomé. Nesse sentido, o primeiro passo é então reunir também para São Tomé as variáveis que nós descobrimos que eram explicativas da circulação do vírus do Nilo Ocidental em Portugal, e tendo isso, podemos fornecer essas variáveis aos modelos que aprenderam como as variáveis se relacionam com o vírus do Nilo Ocidental, e depois os modelos podem fazer as projeções que fizemos para Portugal, mas para São Tomé. E foi exatamente isso que fizemos. A nível da distribuição espacial da probabilidade de circulação, nós percebemos que o norte e o oeste da ilha são estimados com uma maior adequação ecológica. O centro da ilha, onde há uma elevada altitude, é estimado com a menor adequação ecológica, e o sudoeste da ilha tem uma adequação ecológica intermédia. Relativamente ao contexto ecológico para São Tomé, os nossos resultados reiteram o conhecimento atual da epidemiologia do vírus do Nilo Ocidental, que também tínhamos obtido em Portugal, de que o clima local e a presença de espécies de aves são fatores chaves que impulsionam a distribuição e transmissão do vírus do Nilo Ocidental, e também que a alta precipitação está normalmente negativamente associada à distribuição espacial e à transmissão do vírus do Nilo Ocidental. Através da adequação ecológica, podemos então novamente desenhar uma matriz de risco, como fizemos em Portugal, e sabendo quais são os locais em São Tomé onde estão localizados os principais settlements de seres humanos, podemos, por exemplo, calcular qual o número de indivíduos em cada área de risco e também perceber qual é que é a tendência demográfica em função do tempo na ilha. E foi o que fizemos. Com base nesta matriz, nós percebemos que cerca de 50% da população vive na principal zona de risco, portanto, onde o risco é mais elevado, que são na categoria A, que cerca de 42, 43% vive em zona de risco B e que muito pouca parte da população vive na zona de risco C, que é a que tem menos interesse a nível da adequação ecológica do terreno. Percebemos também que quando comparamos com os censos de 2001 e 2002, que tem havido uma tendência de aumento do número de pessoas, quer nas zonas de risco A, quer nas zonas de risco B, e na de risco C se tem mantido essencialmente constante. Gostava apenas de relembrar que esta zona de risco A coincide exatamente com as zonas que tinham sido afetadas por dengue no surto de 2012, de 2022, peço desculpa, o que sugere uma potencial sobreposição dos nichos ecológicos do vírus do Nilo Ocidental e do dengue, o que faz sentido, sendo que são vírus transmitidos por mosquito, que embora de espécies diferentes acabam por partilhar os seus nichos ecológicos. Algo que os modelos também nos permitem fazer é então fazer uma projeção no tempo daquilo que é a adequação ecológica. E neste gráfico, portanto, eu escolhi três pontos de diferentes categorias para perceber como é que varia a adequação ecológica de cada ponto em função no tempo. E aquilo que percebemos
é que o pico do risco ocorre essencialmente entre novembro e março. A onda de sazonalidade nos locais de risco A é ligeiramente maior do que no risco B em mais ou menos 2 meses, e nas zonas onde o risco é o mais baixo, portanto no risco C, não têm quase interesse a nível do risco e até quase que perdem um sinal de sazonalidade, exceto no mês de dezembro, em que têm um pico de risco, digamos assim, relativamente àquilo que é a média ao longo do ano desse risco. A título de conclusão, nós conseguimos então identificar que em São Tomé o vírus do Nilo Ocidental é essencialmente favorecido por temperaturas quentes, por baixa precipitação e por uma elevada diversidade de espécies de aves. Conseguimos identificar que o risco de circulação é mais elevado no nordeste da ilha, o que coincide com a zona afetada por dengue, que é mais baixo no centro, provavelmente devido ao efeito da altitude, e que a nível temporal é maior entre novembro e janeiro, que tem o pico em dezembro e tem um valor mínimo em julho. Com base no contexto ecológico e na adequação ecológica, nós conseguimos então identificar quais é que são os hotspots para a vigilância, que no caso serão o nordeste da ilha, nas zonas em que existe risco A, e também no litoral onde existe o risco B, e conseguimos também perceber que a maior densidade populacional na ilha está essencialmente dividida entre zonas de risco A e risco B. Um, a nível de perspectivas futuras e do que nós estamos também a avançar neste projeto, portanto, estes modelos, como eu expliquei, fazem transferência de locais em que há dados para locais em que não há dados. Portanto, quanto mais locais tivermos em que há dados e fornecermos ao modelo, maior será a capacidade preditiva desses mesmos modelos. Nesse sentido, nós vamos incluir Itália e Espanha, que são provavelmente na Europa os dois países que têm os dados melhor organizados, digamos assim, que estão públicos e têm sistemas de vigilância que reportam muito bem os casos anualmente. Portanto, nós vamos incluir Itália e Espanha. E em paralelo, temos também a intenção de, quando fizermos então a modelação da previsão de risco, fazermos projeções no futuro, usando dados climáticos projetados, claro. Isto porque, como podemos ver nestes gráficos, tem havido uma tendência do aumento de temperatura, e uma tendência de diminuição de precipitação, embora não seja tão clara como o aumento de temperatura. E isto globalmente leva então ao aumento da prevalência do vírus do Nilo Ocidental. Daí ter interesse em fazer também estas projeções no futuro. Como podem ter reparado, aqui também está Cabo Verde, porque lá está, como eu expliquei, os modelos podem ser usados para sítios onde não há dados, e nesse sentido nós temos também a ideia de fazer projeções para a adequação ecológica de Cabo Verde à circulação do vírus no Nilo Ocidental. Um, por último, em nome da equipa do projeto Low Cost Arboviral Genomic Surveillance and Education Initiatives em São Tomé, queria agradecer ao Colégio Tropical, pelo financiamento e à FCT pelo apoio institucional. Um, os resultados para Portugal já estão disponíveis em preprint. Se quiserem ver, eu coloquei neste slide o link para o DOI do mesmo. E quero também agradecer, obviamente, à nossa equipa de colaboradores, que foram fantásticos e nos ajudaram bastante, quer na parte metodológica, quer a nível dos dados que utilizámos neste trabalho. Dou então por terminada esta apresentação e, se tiverem alguma dúvida, estou disponível para responder. Muito obrigada, Martim, pela apresentação. E não sei se os restantes membros da equipa querem ainda acrescentar ou comentar alguma coisa antes de abrirmos para perguntas. Mónica ou José, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Não, eu não tenho mais nada para acrescentar. Só agradecer, obviamente, há pouco eu não dei a nota que o José Lourenço, na altura, quando nós submetemos o projeto, estava na faculdade e no BioEasy, portanto, neste momento está no Center for Biological Research da Universidade Católica. Portanto, só dar essa nota aqui, que enfim, perdemos o José do ponto de vista institucional, mas que o mantemos nas Na colaborações equipa, e sim, com toda a importância que isso tem. claro, que é o mais importante. Ok, então eu vou abrir então para questões. Temos aqui a Ana Ribeiro.
que é diretora do Colégio Tropical. Ana, bom dia. Olá, bom dia a todos. Queria começar por agradecer e felicitar a equipa por este trabalho, que realmente é com grande honra que consigo acompanho os resultados do primeiro projeto exploratório do colégio e que se augura bastante promissor. Num futuro bastante próximo. Acho que vocês têm aqui campo para alargar e felicitar também o Martim, porque realmente para uma tese de mestrado produziu aqui um conjunto de dados. Eu já estava aqui até a voar para outras coisas do colégio, mas enfim. Eu não tenho uma pergunta específica, eu vou ter que sair em breve porque tenho um outro encontro, mas queria fazer uma pergunta, eventualmente para a Mónica, relativamente à articulação e à contribuição das outras escolas da Universidade de Lisboa para este projeto. Portanto, para além desta parcela que foi aqui apresentada, gostaria se pudesse comentar mais sobre a participação dos outros colegas. Certo. Um, Sendo muito transparente, este trabalho é um trabalho, portanto, que foca muito aqui a questão da modelação e destas abordagens computacionais. E, portanto, essa expertise estava de facto aqui sediada no CE3C e em particular no José Lourenço, que é aqui digamos, o orientador principal, portanto, destas temáticas, porque de facto nós quando submetemos o projeto, pronto, e a Ana sabe isso, portanto, o nosso objetivo inicial era de facto desenvolver trabalho local em São Tomé, portanto, fazendo colheita de mosquitos e depois fazendo uma componente, portanto, de diagnóstico molecular e de caracterização genómica do vírus que fosse isolado localmente. Foi muito difícil estabelecer as condições para desenvolver esse trabalho de campo e, portanto, nós fizemos aqui uma adaptação do projeto. Portanto, os nossos parceiros iniciais, digamos, na candidatura original, que eram a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Medicina Veterinária e também o INSA. Portanto, tinham aqui uma colaboração prevista mais ativa nessa componente laboratorial. Portanto, tínhamos colegas, portanto, da área da virologia e, portanto, a ideia era que, de facto, tendo esse know-how também na faculdade, a ideia era que nós pudéssemos, de facto, articular essas atividades mais vocacionadas para o diagnóstico molecular e para a vigilância. Não tendo sido possível, portanto, implementar o plano original, portanto, nós resubmetemos a candidatura ao colégio, não é? Portanto, com esta adaptação para as abordagens computacionais. Depois, enfim, nós temos dado conhecimento dos trabalhos desenvolvidos aos colegas, portanto, aqui das diferentes escolas. E temos também com o Instituto de Ciências Sociais, portanto, com o colega João Guerra, portanto, tivemos aqui umas conversas exploratórias no sentido de estabelecermos aqui iniciativas para a transferência local deste conhecimento, ou seja, portanto, nós aquilo que queríamos muito nesta fase seguinte, para além, obviamente, de aumentarmos aqui o aporte de dados, como o Martim explicou, era também transferir este conhecimento para as autoridades locais de saúde pública, também de saúde animal, de modo a que, de facto, estes resultados pudessem orientar a monitorização e preparar, digamos, São Tomé para um eventual surto causado pelo vírus do Nilo Ocidental. Portanto, nós temos uma articulação, de facto, com os colegas das escolas de Lisboa que teve que ser adaptada em função também da adaptação que fizemos ao projeto. Ok, Mónica, obrigada. Estas coisas são sempre mais complicadas quando há os horizontes temporais são curtos, a rede é grande, mas o objetivo acho que foi cumprido, que é pôr as escolas em contacto e abrir a possibilidade de no futuro alavancarem melhor e dinamizarem melhor esta colaboração. Eu vou mesmo ter que sair, felicito realmente a equipa por este trabalho e vou ter que me ausentar agora. Obrigada, Obrigada. Ana. Obrigada. Obrigada, Ana. Hum, Podemos passar à próxima pergunta. Alguém tem alguma pergunta, um comentário? Olga Iglesias, bom dia. Bom dia.
Bom dia. Eu gostava de pôr ao colega eh, Martim um pouco saber qual é a continuação deste projeto. E a continuação no sentido de que iniciativas é que vão ser tomadas em relação às próprias escolas em São Tomé. Quer dizer, de que maneira é que São Tomé vai eh, beneficiar em termos das escolas, desde as escolas do ensino básico e secundário, quer dizer, de que maneira é que a comunidade vai também beneficiar deste estudo. Muito obrigada e muitos parabéns. Obrigado. Eu acho que, portanto, São Tomé nunca teve um caso de vírus do Nilo Ocidental, mas como eu expliquei, um, já teve quer malária, quer dengue e continua a ter. E eu acho que a curto prazo São Tomé beneficia deste projeto, para já ao ter uma matriz de plano de vigilância e controle para o vírus do Nilo Ocidental, mas também beneficia muito a nível de as parecências que esse vírus tem com o vírus do dengue e da malária, e a questão que colocou mesmo nas escolas, portanto, eh, as formas que temos para controlar o vírus do Nilo Ocidental, portanto, que tem essencialmente a ver com o controle de vetor, podem muito bem ser aplicadas ao dengue e malária. Portanto, todas as iniciativas que se tenham ao nível da escola, portanto, ao nível das crianças, terão obviamente que passar por não explicar o que é que se faz a nível de modelação, nem o que é machine learning, etc., mas sim explicar que medidas é que podemos tomar para evitar contacto com vetores, por exemplo, o uso de redes mosquiteiras, um, tentarmos não estar muito expostos a zonas em que hajam muito mosquitos ao amanhecer e ao anoitecer. Portanto, todas essas iniciativas que passem por explicar às crianças como é que podemos prevenir as picadas. Costuma-se usar a expressão fight the bite, que costuma ser um conjunto de medidas essencialmente nesse sentido. Portanto, eu acho que a nível das escolas será sempre por aí. Não sei se respondi à questão. Um, Penso que sim, sim. Oh, bastante, então, julgo que respondeu à questão. Obrigada, Olga, pela pergunta. Obrigada, Martim. Ah, mais alguém tem questões ou comentários? Podem não ser questões diretas. Temos aqui uma mensagem no chat de Kátia Santos. Excelente apresentação, parabéns. Agradeço a oportunidade de conhecer o trabalho, considerando que faço parte da equipa da Revive do INSA, na zona da Marinha Grande. Não sei se Kátia se quer comentar alguma coisa ou se só queria enviar a mensagem. Se calhar só a mensagem. Mas a Cátia faz aqui referência de facto este ser um bom exemplo, um excelente exemplo de uma só saúde e de facto debaixo deste paradigma nós hoje podemos abordar muitas doenças infecciosas, não é, que circulam, digamos aqui nas várias interfaces um, na área da saúde pública, portanto saúde animal e na componente, enfim, ambiental e dos ecossistemas. Portanto, acho que ela faz aqui um comentário que é de Uhum. facto oportuno, não é? Que também as arboviroses, portanto, as doenças transmitidas por vetores, são de facto bons exemplos para as abordagens interdisciplinares de uma só saúde. Sem dúvida. Pois ela não tem câmara nem micro, não é? Portanto, Sim, não pode. sim, sim. Não sei se o José quer fazer aqui alguma adição, algum contributo. Ahm, talvez, talvez um comentário sobre o foco nas ilhas. Ahm,
queria só, pronto, para quem não está bem dentro da área, da saúde pública relacionada com, vírus transmitidos por mosquitos, mas o facto é que as ilhas são geralmente contextos ecológicos em que se sabe muito pouco, onde há menos informação sobre estes vírus e onde, em muitos casos, gerar conhecimentos, principalmente da forma como o Martim vos apresentou hoje, em que se transfere o conhecimento de um sítio onde se sabe muito para um sítio onde se sabe pouco, é onde de facto há mais necessidade para fazer essas coisas. Por outro lado, a maior parte, se não diria praticamente todas as ilhas em que os vírus transmitidos por mosquitos são problemas para a saúde pública, existem no sul global, e portanto também são quase sempre áreas onde há a vigilância é insuficiente, onde há menos recursos para produzir conhecimento necessário para fazer intervenções e por aí fora. E, portanto, eu só queria mencionar um bocadinho mais e focar um bocadinho mais nesse aspecto da transferência para as ilhas, e o Martim já tocou no aspecto de Cabo Verde, em que vamos também trabalhar no sentido de transferir o conhecimento para Cabo Verde. Mas não vamos, não temos planos de parar por aí. Vamos tentar também fazer um bocadinho a Ilha da Madeira, onde sabemos também que há um surto histórico de dengue, e temos ideia que também provavelmente tem condições ecológicas para o vírus do Nilo e por aí fora. Mas era só isso, era fazer um comentário sobre esta ideia de tentar gerar o conhecimento nas ilhas, que de certa forma, mesmo nestas, nestas metodologias computacionais, tem sido sempre um contexto muito negligenciado na literatura científica. Vamos tentar mudar isso um bocadinho, com esta oportunidade que temos depois do trabalho do mestrado do Martim. E era isso. Muito obrigada. Entretanto, acho que hoje estamos com poucas perguntas. Está tudo muito. Ninguém quer fazer mais algum comentário? Uma questão? Ficou tudo siderado com a apresentação excelente do Martim. Não, mas eu se calhar deixo aqui só, digamos, a nota que, portanto, apesar deste trabalho nesta fase ter, de facto, aqui um enfoque mais computacional, portanto, nós temos efetivamente condições, para fazer um trabalho de índole mais laboratorial e, nomeadamente, para implementar a vigilância genómica. Portanto, tendo aqui também pessoas, enfim, que representam autoridades de saúde e havendo interesse em colaborar nesta matéria, independentemente de haver um laboratório nacional de referência, portanto, para os arbovírus e que inclusivamente, portanto, tem aqui uma ligação inicial ao projeto, portanto, só dizer que nós temos um know-how e que estamos interessados também em desenvolver uma componente, digamos, de vigilância no terreno, em colaboração, portanto, com as autoridades de saúde, e com outras entidades, enfim, que tenham interesse no tema. Quer em São Tomé, quer em Portugal, quero eu dizer, não é? Ou noutras geografias. Sim. E pensam ainda fazer essa componente ainda em São Tomé, ou caso haja condições para isso? Certo, isso foi, tivemos aqui um processo de aprendizagem, não é? Que de facto é muito difícil implementar isso sem estar em São Tomé e sem ter uma articulação próxima com as autoridades de saúde. Portanto, porque nós inclusivamente, portanto, tivemos aqui alguns esforços iniciais para colaborar com colegas que desenvolviam trabalho, por exemplo, em dengue, em São Tomé. E pronto, e percebemos que teremos mesmo que primeiro ir a São Tomé e estabelecer aqui parcerias mais efetivas para poder vir a implementar essa componente
de caráter mais laboratorial. Portanto, o projeto tem de facto agora aqui uma última tarefa, portanto, este projeto exploratório tem uma última tarefa que diz respeito à transferência de conhecimento para São Tomé. Isso implica esta viagem, então, a São Tomé e, portanto, nós estamos em crer que, porventura, serão criadas as condições, então, nessa fase para, enfim, expandirmos aquilo que era a ideia inicial deste projeto, não é? Porque penso que também o objetivo da direção do Colégio Tropical, quando lançou estes projetos exploratórios, é que, portanto, por um lado, promover a articulação entre escolas da Universidade de Lisboa nestas temáticas, portanto, vocacionadas para os trópicos, não é? E onde temos equipas multidisciplinares, portanto, com diferentes valências. Por outro lado, também estabelecer aqui as fundações para podermos depois expandir, digamos, as atividades inseridas nestes projetos exploratórios, portanto, para projetos de longo curso e para candidaturas a outro tipo de Sim, financiamentos, não é? E, portanto, sim. nesse aspecto também queria saudar a iniciativa do colégio, pronto, E nesse promover, esforço. não é? Promover estas parcerias. Exatamente, portanto, era, o que eu queria dizer era que queria mesmo saudar também a iniciativa do colégio, portanto, do ponto de vista da promoção deste tipo de parcerias, quer entre escolas da universidade, quer com outras entidades a nível nacional e, obviamente, portanto, para os trópicos. Sim. Obrigada, Mónica. Obrigada, Teresa, também pelo apoio que tem dado. Agora, pronto, o que é que eu ia sugerir? Portanto, eu julgo que hoje não tivemos cá ninguém de São Tomé, infelizmente. Não sei se está alguém, se estiver alguém, por favor, diga, mas eu julgo que não. Portanto, se calhar agora, quando nós divulgarmos o vídeo, não é, online, seja uma boa possibilidade de chegar até eles e eventualmente ver essa possibilidade de irem até São Tomé e tentar articular com estas entidades. Certo. Não existindo mais questões, pois damos por encerrado o webinar. Já sabem que será disponibilizado este e todos os outros na nossa página do YouTube. E obrigada a todos pela presença. E mais uma vez, obrigada à equipa e até breve. Obrigada, Teresa. Obrigada a todos Obrigado. pela participação. Obrigado.